Boa noite a todos e a todas. Quero cumprimentar nosso presidente, vereador Irani Guedes, e em seu nome cumprimentar os demais edis desta casa. Saúdo com muito carinho todo o pessoal que, acatando o nosso convite, se encontram em nosso auditório. Quero convidar aqui a nossa mesa, Aldren Suelen Brito Mila, ela que é formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte em administração, especialista em regime próprio da Previdência Social, servidora da Prefeitura Municipal de Macaíba, presidente do Macaíba Prev e também presidente da Associação Norte Rio Grandense de RPPS. Senhor presidente, demais vereadores aqui presentes nesta noite, hoje é um momento muito especial. É um momento em que todo servidor do nosso município sonha com o início de um debate sobre o regime de previdência própria municipal. Nós encaminhamos ao prefeito, ao excelentíssimo senhor prefeito Rosane Taveira, uma indicação para que fosse criado uma comissão temporária para estudo sobre a criação do regime próprio de previdência do município de Parnamirim, com fulcro no artigo 24, inciso 4º, da Constituição Federal de 88. Ainda ratifiquei uma indicação de número 161, de autoria do vereador Gustavo Negócio, o qual dispõe sobre a criação de uma previdência própria para os servidores municipais. Nós entendemos que vivemos um momento extremamente delicado no que diz respeito à reforma da Previdência Social, por um assunto polêmico, emergente, importante, que deve ser debatido nesta casa. Em contrapartida, o sonho de muitos servidores é que a previdência própria no nosso município ela fosse instituída, ela pudesse pelo menos ser pensada, principalmente se a gente levar em consideração o que um servidor, principalmente os que percebem mais de um salário mínimo, como professores, médicos, dentistas, entre outros profissionais, ao se aposentar, não tenha uma redução significativa nos seus vencimentos. Essa foi um sonho de campanha proposta pela minha pessoa, levando em consideração os anseios dos servidores deste município que clamavam para que algum vereador desta casa pudesse levantar esta bandeira, esse debate. Nós sabemos que essa é uma matéria que deve ser uma decisão do Executivo, mas esta casa tem todo o direito e a liberdade de fazer acontecer o debate. Eu dizia que a semana passada, no meu convite, e aí vou relembrar aqui a professora Nilda, nossa querida vereadora, né, que Rui Barbosa disse que toda unanimidade ela é burra. E por isso mesmo que esse debate está acontecendo. Nós fizemos um requerimento ao prefeito de Macaíba, o excelentíssimo senhor Fernando, para que disponibilizasse um servidor daquele município onde essa previdência já acontece, para que pudesse passar nesta noite aos vereadores e demais convidados como foi feita essa elaboração, a estruturação, a implantação e como de fato ela acontece. Em tempo eu gostaria de convidar a nossa secretária de Educação e Cultura, Francisca Henrique, para que ela faça parte aqui da extensão da nossa mesa. Eu passo aqui a palavra à nossa convidada ilustre desta tarde e noite. Então, com a palavra aqui,
a nossa especialista, Audrey. Obrigada. Boa tarde, gente. Quase boa noite. Agradeço imensamente o convite da vereadora para vir falar um pouco da minha experiência no regime próprio, na cidade de Macaíba, mais especificamente. Estou desde o começo do Instituto, então vi muita coisa acontecer lá. Só pedir para a moça. Então, eu tentei dar uma resumida aqui nas informações que eu achei que seriam importantes trazer para esse debate de vocês. E... Está passando, por favor? Pode passar. Como a vereadora já falou, eu sou formada em administração com especialização em regime próprio de previdência. Estou como presidente do Macaíba Prev já há quase 2 anos, mas estou desde o começo. Quando ele foi instituído, eu fui para lá com mais 2 pessoas e já fui diretora financeira, administrativa financeira do Instituto e agora estou como presidente. E recentemente a gente criou a Associação dos Regimes Próprios de Previdência, aqui do Rio Grande do Norte, ao qual eu fui eleita também a primeira presidente. Trouxe alguns dados de maneira geral, até chegar a Macaíba. Esses são os números de regimes próprios que nós temos no Brasil. São números do site do Ministério da Fazenda, antigo Ministério da Previdência. E o que a gente faz é muito um comparativo em relação ao Rio Grande do Norte, que já deu um crescimento muito grande, de 2012, 2013, 2014 para cá. Mas vizinhos nossos, como Pernambuco, tem 147 regimes próprios. Lá, municípios muito pequenos têm regime próprio. Fortaleza, que a gente também lida muito, no estado do Ceará, tem 63 regimes próprios. Paraíba também é um estado bem forte, com 71, eles também têm uma representatividade bem forte. Todos eles com associações criadas, com eventos organizados, é bem interessante. E aqui no estado, nós já temos 36 regimes próprios, né, como foi mostrado. E são esses os regimes, os municípios que possuem já o regime próprio. Boa Saúde, Campo Redondo, Ceará Mirim, Lajes Pintadas, Macau é um dos mais antigos, Serra Caiada, São Vicente, São Tomé, são 36 ao todo. Acho que a grande maioria... tirando 2 ou 3, a gente não tem uma convivência, mas no todo nós temos uma convivência muito, muito próxima. Eu vejo como vantagem de uma criação de regime próprio, pela experiência que nós passamos em Macaíba. Eu não tenho autonomia para falar em como nós frequentamos, às vezes, congressos com palestrantes do Ministério da Previdência, nada assim. Eu vou falar apenas pela minha experiência. Lá em Macaíba, o que nós percebemos foi a qualidade do atendimento. O regime próprio foi criado em 2011 para 2012. A agência do INSS foi inaugurada na cidade de Macaíba em 2012, em dezembro de 2012. Mas é incomparável a qualidade do atendimento do Macaíba Prev para a agência do INSS. Eu acho que a grande maioria já teve alguma experiência, ou pelo menos conhece alguém que tenha tido uma experiência negativa em atendimento no INSS. É bastante complicado. No regime próprio, a gente tem um atendimento do próprio servidor. Sendo um servidor efetivo ou um servidor comissionado, é um servidor doente e vai atender um colega. Então, fica um atendimento muito mais personalizado. Você conhece, às vezes, pelo nome a pessoa. E traz uma agilidade muito maior também em comparação ao INSS. No regime próprio de Macaíba, nós temos uma média de tempo de aposentadoria de cerca de 30 a 40 dias. Então, o servidor dá entrada, com 1 mês ele está aposentado. Outra importante questão que nós observamos é em relação à gestão financeira.
Um questionamento que alguns fazem em relação ao INSS, para onde está indo o dinheiro. O dinheiro nunca foi aplicado, nem quando o déficit era menor, não tinha déficit, né, não tinha desvios. O dinheiro nunca foi aplicado. No regime próprio, ele vai sendo acumulado, vai fazendo uma poupança, vai fazendo um colchão, e esse recurso é aplicado conforme a resolução do Conselho Monetário Nacional. Então, tem toda uma segurança. Essas aplicações financeiras são acompanhadas diretamente pelo servidor, vai para site, está no site do Ministério da Previdência, para acesso público. Então, temos como acompanhar o que está sendo feito com o nosso recurso, com o nosso dinheiro, que vai garantir nossa aposentadoria no futuro. Falo nosso porque sou servidor efetivo e vou me aposentar pelo Macaíba Prev, né? E outra questão que, no momento, ainda é válida, que são regras realmente mais benéficas. Sem o fator previdenciário, a aposentadoria de uma professora fica 3,5 vezes maior do que se fosse no INSS. Então, é uma realidade assim, muito gritante. Eu acho que se não fosse... eu acredito que aqui em Parnamirim, como em Macaíba, na maioria dos municípios, professores são a maior parte dos servidores efetivos. Então, acho que só isso, assim, só de beneficiar uma classe, em Macaíba, pelo menos, cerca de 70% são professores, servidores efetivos. E só de beneficiar uma classe tão robusta, acho que já seria um motivo suficiente para se criar um regime próprio. Algumas legislações, lá em cima está meio apagado, eu vou ler o que tiver escrito lá em cima. Algum ordenamento jurídico eu quis trazer para vocês também, que embasam o regime próprio. As regras de aposentadoria estão no artigo 40 da Constituição, em suas emendas. A Bíblia da gente é a Lei 9717. A 10887 também é muito importante. A 9796 é a lei da compensação previdenciária, aquela compensação que é feita com o INSS após a homologação do processo de aposentadoria pelo Tribunal de Contas. Não sei se todo mundo tem conhecimento disso, é feita essa compensação com o INSS. Nem ao céu, nem à terra, né? Nem ao mar. Nem o dinheiro volta todo, o dinheiro que foi para o INSS não vai ser devolvido integralmente, mas também a gente não fica perdido. Vai ter essa compensação previdenciária após a aposentadoria e homologação do Tribunal de Contas. É regulamentado por essa lei, tem decretos regulamentando também melhor. Tem servidor aqui na gerência executiva de Natal responsável por essa compensação. Então, é feita essa compensação para ajudar proporcionalmente ao tempo que aquele servidor aposentado tinha contribuído para o INSS, a aposentadoria dele proporcionalmente é paga parte pelo INSS e parte pelo regime próprio. E orientações normativas dos ministérios, resoluções, portarias. Uma resolução muito importante do Conselho Monetário Nacional, essa 3922, que rege as aplicações financeiras dos regimes próprios, e a portaria 204 de 2008, que dispõe sobre o CRP. A CRP é a certificação, o certificado de regularidade previdenciária, que é um dos embasamentos mais importantes do regime próprio, porque com ele é que a gente vai ter a liberdade de dizer que está todo correto e o município vai estar apto a receber recursos de transferência voluntária do governo federal, está apto a ter financiamentos, a fechar financiamentos, empréstimos. Então, sem o CRP, o município fica impedido de fazer essas situações, essas questões. Então, o CRP é uma certificação que ele visa controlar a gestão do regime próprio, né? Ele tem vários pontos, pode passar. Eu vou dar só uma resumida bem geral do que a CRP exige para que ela seja emitida, como observância de caráter contributivo, se a gente está cobrando a alíquota do servidor ou do ente conforme a legislação. Tem coisas do tipo observância do equilíbrio financeiro atuarial, as alíquotas de contribuição são necessárias para o equacionamento do déficit como um todo. O plano de amortização ou segregação de massas também tem que estar legislado. Cobertura exclusiva para servidores efetivos, participação de representantes dos segurados ativos e inativos em colegiados, é exigência do Ministério da Fazenda, atualmente o Ministério da Fazenda, né, através da Secretaria de
políticas de previdência social. Então, é exigido a participação do conselho, a participação do servidor. Pagamentos não podem ser diferenciados os que regem o regime geral de previdência. Pode passar. Deixa eu ver mais o que é importante. Manutenção de contas distintas da prefeitura. Então, as contas que o recurso, no meu caso, do Macaíba Prev, vão entrar, vão ser aplicadas, vão ser gerenciadas, são totalmente diferentes das contas da prefeitura, e a prefeitura não tem acesso nenhum às contas do regime próprio. A única pessoa que tem acesso à conta sou eu e o diretor financeiro. Então, não existe essa possibilidade de movimentação pelo prefeito ou secretário de administração nos recursos do regime próprio. Pode passar. Elaboração de escrituração contábil específica, já está bem avançada a escrituração contábil de regimes próprios. Contribuição de servidor inativo, igual ao do ativo, limitado à contribuição do servidor efetivo da União. Contribuição do ente não pode passar do dobro do segurado. O segurado normalmente é 11%, é o mínimo, é o que é dito, que é regido na contribuição do servidor da União, do servidor efetivo da União. Então, o do ente, da prefeitura, da Câmara, das autarquias e fundações que tenham, vai ser entre 11% e 22%. Pode passar. As aplicações dos recursos do regime próprio são conforme a resolução da CVM, do Banco Central, e uma questão mais prática dessa gestão toda em relação à CRP são os demonstrativos. São demonstrativos que nós enviamos mensalmente, bimestralmente à Secretaria de Políticas de Previdência Social do Ministério da Fazenda, e por eles são controlados os nossos atos. Esses demonstrativos são o da avaliação atuarial, que é feito para criar o regime próprio, e obrigatoriamente, uma vez por ano, tem que ser feita uma avaliação atuarial. A ciência atuarial é uma ciência nova na UFRN, eu acho que há uns 2 anos teve a primeira turma de atuários formados, mas se assemelha a uma estatística, e é nela que é dito qual é a alíquota que o ente e o servidor têm que cumprir. Anualmente é feita essa avaliação encaminhada ao Ministério. Tem o demonstrativo de aplicação e investimentos em recursos, que é em relação às aplicações onde estão sendo feitas, que esse passou a ser mensal. Esse ano ele tomou uma proporção gigantesca, assim, com vários detalhes. O informação de repasses, que é o DIPR, ele é bimestral. Nesse vão todas as informações de repasse de segurados, doente, despesas com benefícios, despesas administrativas. Os demonstrativos contábeis, que nada mais do que são balanços, como os que a gente envia para o TCE, enviamos semestralmente. E o da política de investimento, que é anual, que é feita uma análise do cenário econômico para se definir um norte de onde vão ser feitas as aplicações, conforme o enquadramento na resolução do Conselho Monetário Nacional. Alguns dos órgãos que fiscalizam os regimes próprios, o Ministério da Fazenda, através da Secretaria de Política de Previdência Social, o Tribunal de Contas da União, o Ministério Público, nós já presenciamos a manifestação desses órgãos em alguns regimes próprios aqui do Estado, o Tribunal de Contas, né, como acontece com a Prefeitura, o Poder Legislativo, encaminhamos o balanço em separado consolidado à Prefeitura, mas encaminhamos separado para a Câmara todo ano. O controle interno, que é exigido, que não necessariamente o regime próprio precisa ter um controle, porque começa muito pequeno, mas pode ser feito pelo da Prefeitura, e os conselhos, que para mim é a fiscalização mais importante, que arremata isso tudo, que não pode fazer com que nada de ruim aconteça. Pelo menos, eu não sei se é a preocupação de vocês, mas em Macaíba, quando foi criada, a maior preocupação da gente como servidor eram essas coisas que a gente vê agora, principalmente na TV, o que aconteceu em Natal, o que aconteceu no Estado, o que aconteceu em Minas Gerais. Mas, a meu ver, o que é capaz de impedir que essas anomalias previdenciárias aconteçam é a participação do servidor. O servidor participando do conselho, verificando mensalmente os extratos, se está havendo repasse, se não está, como que o gestor vai
principalmente o prefeito, vai deixar de repassar isso. Eu não consigo ver, eu não sei como é que em alguns municípios acontece isso, só se realmente o conselho não estiver funcionando. As atribuições de um conselho seriam opinião de parecer e, no nosso caso, a assembleia de pessoas que deliberem sobre certos assuntos. Pode passar. Obrigatoriamente, os regimes próprios precisam no conselho deliberativo ou administrativo, que tem a competência de estabelecer os parâmetros mesmo da gestão e auxiliar na gestão da diretoria executiva. Tem a última palavra em relação à diretoria executiva, ao conselho. Em alguns municípios maiores, São Gonçalo, se eu não me engano, fazem eleição para participantes do conselho. Em Macaíba, a gente já tem um pouquinho mais de dificuldade para convencer um servidor a participar, mas tem municípios pequenos, acho que São Miguel também tem uma participação muito forte de sindicato e representantes dos segurados. O Conselho Fiscal não é obrigatório, mas acredito que a maioria tenha também. Nós também temos em Macaíba, composto por 5 servidores efetivos. No nosso caso, nem tem participação dos entes, são só representantes dos segurados, do Legislativo e do Executivo. E o Comitê de Investimento, que é um comitê que auxilia na gestão da administração dos recursos previdenciários, nessa gestão mesmo. Lá em Macaíba, nós somos 5 titulares, tem servidores efetivos e carreira, que são certificados, tem certificação CPA 10, que é uma certificação da Ambima, que é exigida a gerentes de banco, tem alguns que têm certificação da APMEC, que é uma certificação específica para regime próprio, que é uma certificação exigida, metade do comitê tem que ter essa certificação, segundo o Ministério. Obrigada. Acho que repetiu. Pode passar. Pronto. Essa é a estrutura do Macaíba Prev. Pode passar mais um. Mais um. Nós temos a presidência, o conselho administrativo, que é de ordenamento superior em relação às decisões. Nós só temos assessoria executiva, diretoria de benefícios e diretoria administrativa, como os cargos comissionados. Vai ter concurso lá em Macaíba esse ano, se Deus quiser, e vão ter servidores efetivos lá do Macaíba Prev. Mas, por enquanto, nossa estrutura é essa. E temos a médica perita também. A diretoria de benefícios, a grande maioria dos regimes, os regimes próprios também foram criados, antigamente, na criação do Macaíba Prev, ainda tinha uma lei, um modelo de lei no site do Ministério da Previdência. Então, de modo geral, todos são muito parecidos em estrutura e em legislação, e até porque a legislação é quase que uma cópia da legislação federal, gente. Não pode divergir muito do que já vem na Constituição. Então, a diretoria de benefício, diretoria previdenciária, é chamada, é a diretoria que faz a parte da concessão, da manutenção dos benefícios, e a administrativa, que realmente faz a administração da unidade gestora, no caso do Macaíba Prev, e dos recursos previdenciários aplicados. No Macaíba Prev, nós começamos em 2011, novembro de 2011, foi criado um instituto, pela Lei 1586. Na Lei 002 foi criado o Instituto em março para abril de 2012, e nós já tivemos uma alteração, porque inicialmente, quando, na maioria das vezes, são consultores, lá em Macaíba especificamente, foi, na época, o secretário de Tributação e o atual procurador que tentaram criar, mas até nessa lei que tinha no site do Ministério, tinham alguns errinhos, então a gente conseguiu já rever a nossa legislação. E eu trouxe mais ou menos os valores que nós trabalhamos lá no Macaíba Prev. Nesse mês de junho, nós tivemos como arrecadação total R$ 965 mil. Recursos acumulados até junho de 2017, da criação do Macaíba Prev, teve a noventena, a gente só começou a contribuir em março de 2012. De lá para cá, nós temos R$ 34.950 mil acumulados. E até nesse período de 2017, com essas aplicações, nós já tivemos rentabilidade de R$ 1.800.000, mesmo com todos os problemas econômicos por causa da política. Nas despesas,
de benefício, Macaíba, eu acredito que seja o município que tem mais número de aposentados hoje em dia. São Gonçalo, tirando Natal e Estado, logicamente. São Gonçalo, a gente conversou esses dias, eles têm um pouco menos do que a gente. Então, nós temos 201 aposentadorias, na sua grande maioria professores. Então, a folha da gente esse mês bateu 654 mil. Apenas 5 pensionistas, auxílio-doença. A gente também acha que sempre pode melhorar, mas em comparação a alguns outros municípios, a gente vê que Macaíba ainda tem um número reduzido de auxílio-doença. Também é uma situação muito interessante do auxílio-doença, porque como o Macaíba Prev é ao lado da prefeitura, os servidores, tem servidores efetivos, tem servidores comissionados no Macaíba Prev. Então, a gente começou, logo no começo, hoje em dia não tem mais isso, graças a Deus, a gente começou a receber denúncias dos próprios servidores em relação a servidores que estavam em auxílio-doença, traziam atestado, exames, mas estavam exercendo alguma outra atividade em feira ou tinha algum negócio em casa. Então, não poderia trabalhar no serviço público, mas poderia trabalhar de outras formas. Então, a gente, inclusive, de aposentados. Então, nós tivemos essas denúncias, que é uma situação importante. O servidor fiscalizar também o seu colega, porque é o dinheiro da gente que está lá. Se ficar pagando auxílio-doença para quem não precisa, para quem está trabalhando em outra situação, é do dinheiro da gente que vai estar diminuindo, é da poupança para pagar a nossa aposentadoria no futuro que vai estar diminuindo. Então, eu acredito que por essa educação previdenciária que a gente conseguiu criar em Macaíba, a gente tem um número reduzido de auxílio-doenças, apesar de tudo. Tem muito servidor hoje em dia que vai para o Macaíba Prev pedindo a readaptação, ele mesmo se coloca como apto a laborar. Ele só, às vezes, tem alguma limitação que impede dele estar numa sala de aula, ou motorista, às vezes, que é uma atividade assim, um pouco mais cansativa, que às vezes gera problemas permanentes de saúde, mas muitos deles não querem entrar em auxílio-doença, querem apenas mudar de função e continuar trabalhando. Então, uma situação muito interessante que a gente tem lá, fala em educação previdenciária, a gente faz constantemente o FOPREV lá, que é o Fórum de Previdência dos Servidores de Macaíba, em que a gente faz a prestação de contas, damos informações sobre os benefícios, alternamos auxílio-doença, aposentadoria. Sempre tem gente interessada, né? Eu tenho tantos anos de contribuição, tanta idade, quando é que eu vou conseguir me aposentar? Esse ano está um pouco complicado de dar essas informações devido à proposta da PEC, né? Em relação às despesas, os demais benefícios, 4 salário maternidade, 54 aos salários famílias também. Outra coisa em relação ao salário família, quando o salário família é pago para o INSS e está no RH da prefeitura, geralmente não é uma das atribuições das elencadas mais importantes pela gerência de folha, às vezes não consegue nem ser um setor de recursos humanos realmente. Então, às vezes, ficam alguns salários família um pouco mais soltos, a criança passou de 14 anos e ainda está recebendo. Como a gente que paga lá uma Macaíba Prev, então a fiscalização em cima disso é maior. Então, a gente conseguiu reduzir bastante. Quando começou a Macaíba Prev, a gente tinha quase o dobro de salário família sendo pagos em equívoco, e a gente conseguiu reduzir bastante esse número. Então, hoje só é pago R$ 1.600 de salário família por mês. As despesas administrativas, a gente tem um recurso que é determinado em lei, mas é até 2% da remuneração bruta dos servidores na folha do ano anterior. Então, o cálculo para a nossa taxa de administração do ano 2017 é a soma de todas as remunerações dos servidores efetivos, calculado 2% é o valor que a gente tem para gerir a unidade gestora no ano seguinte. Esse ano, nossa taxa de administração está em 68 mil, e esse mês de junho a gente teve uma despesa de R$ 45 mil. A gente está crescendo aos poucos, então já está conseguindo ter mais. A gente contratou uma consultoria de investimentos esse mês, contratou locação de carro, teve uma série de gastos maiores, mas que a gente não tinha antes, então a gente conseguiu economizar um recurso considerável de R$ 2.300.000,
que a gente visa construir a sede própria do Instituto. Hoje a gente é alocado numa casa do lado da prefeitura para facilitar esse acesso, principalmente dos aposentados ou as pessoas enfermas que vão atrás de auxílio-doença, que é o nosso maior público, de poder ir no RH, pegar um documento, voltar, ficar mais fácil, mas a gente vai construir a sede do lado da UPA de Macaíba. Pode passar. Eu não podia deixar de colocar esse artigo do Código Penal. Ele foi incluído há não muito tempo, mas ele considera a improbidade administrativa a retenção dos recursos descontados dos segurados. A parte do segurado não pode ser descontado do servidor em contra-cheque e não repassado ao regime próprio. É impropriação indébita. Pode passar. Por fim, eu só queria apresentar a vocês a associação que a gente criou recentemente. A gente já tinha um fórum de gestores previdenciários, já desde 2014, que foi quando começou realmente a ter uma procura maior de outros regimes ao Macaíba Prev. E, recentemente, a gente criou essa associação, ainda está em fase de constituição mesmo, de cartório, de CNPJ, mas foi, inclusive, um pedido dos regimes próprios menores, que estão mais distantes, que às vezes têm dificuldade de ir para um congresso fora e ter uma informação de uma palestra de um servidor do Ministério da Previdência. A gente tenta trazer a gente teve um muito interessante do coordenador de investimentos do Ministério da Previdência em relação a esses novos demonstrativos que mudaram, que estão mais rígidos. Então, foi um pedido e a gente criou forças e criou recentemente essa associação. Pode passar. E aqui eu coloquei só, não sei se pode ser que alguém conheça, alguém de outro interior. Eu estou como a presidente, a Iris, que é de São Vicente, é a vice-presidente. O Tiago de Riachuelo, ele está como tesoureiro. Eliane de São José do Seridó é a secretária, a primeira secretária, e Ana Paula de Riachuelo é a segunda secretária. E temos também um conselho fiscal, que é formado por servidores, presidentes dos institutos de Ceará-Mirim, Serra Caiada, Lajes Pintadas e Alexandria, que é o mais antigo do estado. Então, essa associação foi criada realmente com o intuito de fortalecer os regimes próprios, que já estão vivos, que já estão gerando frutos para os servidores. E estou aberta a perguntas agora para vocês. Obrigada. Audrey, pode sentar aqui ao lado. Eu quero abrir aqui ao debate ao professor Ítalo, vereador Ítalo. Boa noite a todos. Obrigada, Audrey, pela explanação, a presença aqui na nossa Câmara, aqui em Parnamirim. Eu estive há uns 3 meses atrás, 3 a 4 meses lá em Macaíba, conversei com o prefeito Fernando, ele é realmente um entusiasta da questão da previdência de regime próprio. Ele comentava muito sobre como foi implantado, regime atuarial, que precisava ter uma equipe para isso. E aí, como você colocou desde o início, que você está desde o início da criação da implantação, eu queria fazer 3 colocações. A primeira é o processo disso, se esse investimento custa caro, porque tem que contratar consultorias para a sua caixa econômica que tem esses profissionais. Essa seria uma primeira pergunta. Uma segunda, a gente vê muito, e foi uma preocupação minha quando eu falei com ele há esses 4 meses atrás, qual seria o gatilho, o bloqueio, um firewall que pudesse existir para que os prefeitos não sacassem. Você falou na questão do depósito, mas eu pergunto no saque, porque em Natal, mesmo assim, a Câmara foi lá, aprovou e o prefeito sacou. E lá a Justiça disse que não, mas foi sacado. Então, no governo do Estado também houve os saques. Então, a gente pensa no futuro, um saque. Hoje, o prefeito de Macaíba é entusiasta, ele não faria isso, mas ninguém sabe no futuro. Então, qual seria a segurança que a gente teria para que isso não chegasse à Câmara e alguém autorizasse? E o terceiro ponto, não sei se isso é muita coisa, mas como a mudança em Brasília afetaria o regime próprio.
né? Mesmo sendo próprio, o que chegaria para Macaíba, por exemplo. Obrigado. Ítalo, né? Ítalo. Se eu lembro tudo, né? A primeira questão da criação... Estão me ouvindo bem? A criação do regime próprio. Lá em Macaíba, como eu falei, foi feito... A lei foi feita pelo procurador e pelo secretário de tributação, então a gente não teve essa parte da consultoria, como a maioria dos pequenos regimes próprios tem, mas também é uma possibilidade, tem muitas empresas de consultoria. A gente, inclusive, só abriu licitação para consultoria de investimentos agora, depois de 5 anos de criação do regime próprio, porque a gente começou a ter mais segurança nessas empresas. Quando os regimes começaram, em 2013, mais ou menos, teve o boom, a gente ainda tinha muita insegurança, tanto que não tem empresa aqui em Natal, né? Eu, pelo menos, não conheço nenhuma que faça esse trabalho, pelo menos nenhuma de renome, aqui no Estado. As empresas geralmente são Fortaleza e Pernambuco, e Recife. Então, mas não necessariamente você precisa contratar a empresa, pode ser só através da lei mesmo. E a avaliação atuarial, a da gente é feita com a Caixa desde o começo. Pelo relacionamento que nós temos com a Caixa, já temos mais de 18 milhões aplicados lá, essa avaliação hoje em dia é feita gratuitamente, essa avaliação obrigatória anual. Mas não é um custo muito alto, eu acho que é um custo cerca de 7 mil a 10 mil reais. Tem empresas, se eu puder sugerir para vocês, tem empresas do sul do país, do sudeste, muito fortificada já, que pode ser interessante, do que fazer com uma empresa menor dessas do Nordeste. Então, o custo para implantar não é alto. Em relação à unidade gestora, também em Macaíba, a gente trabalha com essas cerca de 5 servidores, 4, 5, 6 servidores, desde o começo. Não vou dizer para você que é fácil, mas a gente está lá e está dando conta muito bem. Então, não vejo muitos custos em relação à criação do regime. Já esqueci a segunda. Segurança para o saque. A ex-presidente, não sei se algum de vocês conhece, a professora Roberta Cabral, por unanimidade em regime próprio. E ela dizia assim, a Constituição fala que você não pode matar, que é crime. Isso não impede de ninguém matar ninguém. Então, no Código Penal, já prevê que a improbidade administrativa, nas legislações federais, proíbe o saque, proíbe o empréstimo. Agora, você não consegue impedir que façam. Mecanismos para fiscalizar e diminuir. Conselho, Câmara atuante, porque você vê todos, nesses casos, a Câmara sempre estava envolvida, né? Dificilmente o prefeito mete a mão no regime próprio sem que a Câmara esteja envolvida. Então, termina aqui, a batata quente está no colo de vocês, né? Depende de vocês isso, e eu acredito que essa fiscalização do servidor. Eu vou te dar um exemplo, uma situação que eu não compreendi nesse momento que Natal passou. Tinha uma vereadora, não vou me lembrar o nome dela agora, da oposição, que questionava os repasses. Como? Não lembro. E o secretário, a secretária de administração de Natal, alguém dizia que não, o chefe de gabinete dizia, não estou sabendo que não houve repasse. E dentro do nosso grupo de regime próprio, todo mundo sabia que não estava havendo repasse desde novembro de 2015. Aí, em Macaíba, o que desde o começo a gente faz? Ensina ao servidor, e principalmente ao conselheiro, os mecanismos de acesso a essas informações. Os acessos são públicos, no site do Ministério da Previdência e no site que o regime próprio quiser colocar essas informações. No site do Ministério da Previdência, qualquer pessoa pode fazer consulta pública a qualquer regime próprio do país. Se você quiser saber de uma cidade do interior do Pará, é só você digitar o nome que vai estar lá o histórico dela. Tanto você pode ver certificado de regularidade previdenciária, o extrato de irregularidades, a CRP ela tem uma validade de 6 meses. Nesse período, se aparecer alguma irregularidade, você conseguir consertar naquele período, você não vai perder a certificação, mas tem um extrato de irregularidade que vai detectar ali, que você está irregular em tal ponto, que você acabou aquela irregularidade em tal ponto.
Então, isso é aberto, você consegue visualizar. E os demonstrativos de repasse e de investimento. Eles são abertos à consulta. Então, lá em Macaíba, os conselheiros, é o que a gente tentou ensinar, eles podem acessar o Ministério, o site do Ministério, pode ver se essa aplicação está sendo feita, se esse repasse está sendo feito. E em Natal, eu não entendi como é que o Conselho de Administração não sabia dessa informação. Se ele tivesse visto, ele parou de repassar em novembro. O demonstrativo tinha que ser enviado até 31 de janeiro. 31 de janeiro já dava para saber se tinha sido repassado ou não. Aí vai de cada um, né? Não repassou, vamos fazer assembleia pública, vamos gritar na rua, mas alguma coisa a gente vai fazer. Nosso dinheiro que não está sendo repassado. A situação de Natal e do Estado foram diferentes, porque Natal ele meteu a mão, sabendo que não podia. E do Estado, eles juntaram os dois fundos, né? A irregularidade do Estado foi porque ele tinha que ter uma avaliação atuarial do Ministério antes de fazer essa junção da segregação de massa. Eles têm um fundo para os servidores mais antigos, que, como tem mais aposentados, o fundo tem menos recursos, é custeado pelo ente, a diferença, e os servidores mais novos que têm um colchão de poupança. E eles juntaram esses dois fundos para poder ter o recurso do outro fundo para o mais antigo. Só isso, né? Sim, e a PEC. A PEC é muito difícil de falar isso, porque quando a gente estava tentando entender o que ia acontecer efetivamente, foi quando começaram aquelas mudanças. A gente dormia, acordava, no outro dia já era uma mudança. Dormia, no outro dia era uma mudança. Eu não sabia o que responder mais. Então, assim, não sei. Não sei. No começo, afetaria bastante, porque ia igualar as regras da gente, as do regime geral, ia tirar o benefício de professor, que é a maioria dos nossos servidores. Quando acabou dizendo que a gente só ia ter que aderir depois de 6 meses, que professor ia ter o benefício do mesmo jeito. Então, não tem. Agora, afeta. Tem gente que acha que, como é uma PEC, como a gente já tem um regime próprio, não vai ser afetado. Não. É uma PEC, é uma emenda constitucional. Vai modificar o artigo 40, vai modificar as regras da aposentadoria, mas aí, conforme for, a gente só vai saber se um dia passar. Com a palavra, a vereadora Fátima Alves. Boa noite a todos. Boa noite a Audrey. É isso? Eu quero, primeiramente, agradecer à senhora pela explanação que claramente passou, né, do que está acontecendo em Macaíba, né? Mas eu vejo a previdência privada na nossa cidade, especificamente, com grande preocupação, né? Porque aqui nós estamos tratando da velhice dos prestadores de serviço, né? Das pessoas que trabalham a vida inteira prestando serviço à Prefeitura de Parnamirim. Por que eu vejo com grande preocupação? Devido à crise que nós estamos passando na Prefeitura de Parnamirim, né? Em Natal, como o Ítalo mesmo já colocou, no governo do Estado, se precisou de um dinheiro, estava o dinheiro aí guardado, né, que seria para o servidor, para a velhice do servidor, e, no entanto, foram lá e meteram a mão, né? Precisou alguém abrir a boca para poder demonstrar isso que realmente estava acontecendo, porque também, se ninguém falasse, nada ia acontecer, né? Então, eu vejo realmente a previdência privada, né, com uma grande preocupação no nosso município. É um programa, um projeto belíssimo, né? Que você vai ter a segurança, de uma certa forma, se funcionar, de ter a sua aposentadoria garantida, né? Então, eu vou sugerir, né, à presidência da casa que venha uma outra pessoa especialista falar realmente dos riscos que realmente tem a previdência privada direcionada ao nosso município, diante dessa preocupação da crise que nós estamos vivendo na nossa cidade, né? A pergunta que eu queria fazer, a senhora já falou, que é sobre a questão de qual a segurança que nós iríamos ter, né? Mas é difícil porque cada prefeito é uma cabeça, né? Cada mesa
bancada de vereadores é uma outra cabeça. A gente tem hoje como falar o que poderia acontecer se existisse uma quantidade de dinheiro dessa guardada, esperando a velhice dos servidores. Hoje a gente saberia mais ou menos o que ia acontecer, diante do que está acontecendo na Prefeitura de Parnamirim, né? Porque no momento de hoje, não se tem dinheiro para pagar nada. Então, se tem um dinheiro ali guardado, vamos pegar emprestado? Eu acho que era, né, o que iria acontecer. Então, hoje, se tivesse acontecendo a previdência privada na nossa cidade, era um risco muito grande. Então, eu vou solicitar, né, um outro especialista que nos esclareça sobre esses riscos. E muito obrigada. Só para esclarecer, não previdência privada é aquela previdência de banco, previdência complementar. A da gente é previdência própria, que é a própria do servidor. Eu entendo também esse temor. Eu não vou dizer que eu, como servidora, não tive em algum momento. Quando começa, a gente fica muito temerosa. Mas, nesses 5 anos que o Macaíba Prev existe, a gente viu que vale muito a pena os benefícios, porque a gente está trocando uma série de benefícios dos servidores por uma suposição de uma insegurança. E que tem esses meios, se as coisas acontecerem conforme simplesmente o Ministério orienta, tem como dar certo. Porque se cumprirem os repasses, os demonstrativos, e tiver essa fiscalização, a obrigatoriedade de ter conselho. Se tiver essa fiscalização do conselho. E outra informação é em relação, assim, tem um estudo de um técnico da Receita, do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, que ele fez em relação à saúde financeira de capitais e cidades menores, interiores, e ele chegou à conclusão que os interiores realmente são melhores do que as grandes capitais, por uma série de fatores. Mas o que a gente tem visto é justamente isso. Municípios do porte da gente conseguem fluir melhor porque tem servidores mais qualificados dentro do seu quadro funcional para poder gerir o instituto, né, a unidade gestora realmente. Então, servidores mais atentos, eu acredito que muitos aqui são servidores, né? Então, assim, às vezes num município pequeno as pessoas não têm tanto interesse, então fica muito solto. Mas eu vejo com muito eu vejo que o benefício que o regime próprio traz não devia ser superado por essa possibilidade de insegurança, porque tem esses meios de simplesmente a gente trabalhar, fazer o que é nossa obrigação e a gente fiscalizar o outro, fiscalizar a unidade gestora e ter êxito nessa batalha. Eu passo a palavra agora à presidente do Sintserp, Verônica Lígia. Tá ligado? Agora tá. Boa noite a todos, boa noite à expositora. Né? Eu acho que esse é um bom momento, né? Nós estamos prestes a morrer sem se aposentar. Essa é uma realidade, né? Todos os trabalhadores desse país estão à beira de um ataque de nervos. Por quê? Porque eu não vou conseguir me aposentar. Minha filha, que tem 16 anos hoje, ela teria que começar a trabalhar hoje, para poder conseguir se aposentar, né? Então, essa é uma situação muito delicada que nós estamos vivendo hoje, enquanto trabalhadores. Trabalhador do Brasil está vivendo uma situação muito delicada, e essa preocupação existe, é latente e é gritante, né? Mas a gente... É um bom espaço, a gente precisa levantar essas questões, até da previdência própria, né? Mas a gente não pode esquecer de historicizar algumas coisas. Por exemplo, quem aqui é mais velho do que eu, sabe que até 1988, o servidor ele se aposentava com todas as suas vantagens. Até 1988, eu me aposentava hoje com todas as minhas vantagens no meu contra-cheque. Não é isso? Então, significa disso. Aí, depois de 88, veio o Fernando Henrique Cardoso e instalou
veio e instalou o fator previdenciário. Esse começou a nos matar. E agora, para dar o tiro final, o tiro de misericórdia, está vindo a destruição do sistema de seguridade social, que é uma destruição, não é uma reforma. Né? Então, a gente percebe com isso que o sistema de seguridade social ele foi sendo destruído. E agora é o baque final. É isso que nós estamos vivendo. Né? Então, como falar? Tudo isso aconteceu e isso faz parte de uma política, de um princípio da economia rentista. Ponto. O regime próprio não é nada mais do que isso. Uma bandeira da economia rentista. A gente sabe disso. A gente tem que ter ciência do que a gente faz. Tem suas vantagens? Tem, foi aqui apresentada. Mas tem suas desvantagens também. Eu não vou discorrer aqui sobre muitas coisas, nem sobre a explanação, mas a minha pergunta vai ser bem direta. Já foi falada por aqui, mas aí vai ser bem direta mesmo. Você, como é seu nome? Adria. Você, como membro do Macaíba Prev, se hoje não, porque amanhã o prefeito diz assim, eu preciso do dinheiro que está lá no Macaíba Prev. O que é que você, com o Macaíba Prev, vai fazer? Como presidente. Né? Então, a nossa preocupação é essa. Não. Simples não. E é isso que eu digo, assim, a minha situação, vou dar um exemplo de um município daqui do estado, São Miguel, se eu não me engano, e Tangará. O presidente do instituto, ele é eleito entre os segurados, entre os servidores. Também é uma situação bastante atrativa. Mas, no meu caso, eu sou comissionada, mas sou servidora efetiva. Então, o prefeito me convidou para ser a presidente sabendo disso. E eu tenho um perfil muito de defesa do segurado, sempre tive. Então, ele me conhecia dessa forma e me chamou, me convidou mesmo assim. Então, se a pergunta é direcionada especificamente para mim, se viesse me perguntar alguma coisa desse tipo, a resposta seria, não pode. E realmente eu não sei te dizer como seria uma situação em outro município, com outro prefeito. Eu só posso dizer pela minha realidade. A minha realidade, o prefeito, ele não impõe nada. Ele não é o tipo de prefeito que impõe bancos para a gente fazer aplicação. Então, ele, como prefeito, de um modo geral, ele escuta muito os seus secretários. Então, ele dificilmente iria chegar para mim e falar, eu vou tirar. Ele perguntaria. E se ele está me perguntando, eu estou aberta a responder de uma forma ou de outra. Eu responderia como não. Sou servidora efetiva, então, se ele não gostasse da resposta e me tirasse, eu iria estar lá do mesmo jeito. Aí tem a segurança do conselho, do acompanhamento do conselho. A Câmara faz reunião no escuro, sem conhecimento do servidor. No outro dia, que se fizer, no outro dia de manhã a cidade toda está sabendo. Então, mas no outro dia todo mundo vai estar sabendo. Então, se no outro dia de manhã está todo mundo sabendo, vai o representante do sindicato, do conselho, tudo, aos órgãos fiscalizadores. Vamos correr para o Ministério Público, vamos correr para o Tribunal de Contas, vamos correr para o Ministério da Previdência. Eu vejo essas situações acontecendo, mas por um desleixo da gente, como servidor, de deixar essas coisas acontecerem. Como eu falei, eu não consigo entender exatamente como essas coisas acontecem. Porque eu tenho acesso, tem um site do Macaíba Prev, tem as informações lá, eu posso entrar todo dia para ver. Tem um portal de transparência todo dia para eu ver. Então, tem como ter esse controle dos servidores, a meu ver. A meu ver. Eu vou abrir pergunta agora ao pessoal que se encontra aí no auditório. Você vai... Deixa ela...
Nós vamos estipular 5 perguntas. Primeira, João Lira. Então, quem vai se inscrever até o número de 5 já pode fazer a inscrição, viu? Boa noite a todos. Meu nome é Francineide, sou professora dos municípios de Natal e Parnamirim. Professora pública, segurada do regime próprio em Natal e do regime geral aqui em Parnamirim. Conheço de usar o serviço e também de acompanhar como dirigente sindical como vem acontecendo esses processos. Primeiro, as facilidades desse regime próprio em relação ao regime geral é verdade. Existe, sim, muitas vantagens. Já usufruí disso quando estive grávida e precisei utilizar uma licença para cuidar dessa questão. E no regime próprio eu tive mais facilidade. Existem os mecanismos que fiscalizam e acompanham o regime próprio. Câmara Municipal, os ministérios, os tribunais e o Conselho. Como é que funcionam esses órgãos? Como têm funcionado as câmaras de vereadores Brasil afora? Eles, de fato, têm representado o povo que paga, o segurado, ou eles estão representando o governo? Quantos vereadores aqui nessa Câmara, por exemplo, estão atentos a essa questão de perceber o que é melhor para o governo ou o que é melhor para o segurado? Podemos ver isso. Sobre os conselhos, posso falar um pouco, porque já participei de alguns conselhos, como o Conselho do Fundef, bem antigamente, agora sou do Conselho da Merenda, e também estou numa comissão de acompanhamento do plano de carreira dos professores, e eu posso dizer que os colegiados é um bom caminho, mas sabe como tem sido a correlação de forças? A maior parte dos que estão nos conselhos são do governo. Posso citar muito bem agora que a comissão que faço parte aqui no município de Parnamirim, nós temos 3 representantes da Secretaria de Educação, que é governo, a presidente, que é a própria Francisca, que é governo, uma representante do Conselho Municipal de Merenda, Conselho Municipal de Educação, que tem um trabalho lá dentro da secretaria, ela também trabalha lá dentro da secretaria. Aí tem eu, que sou professora, estou em sala de aula diariamente, e tem um outro colega que também é professor. Temos 2 professores e temos outras pessoas que estão, pelo menos 4 a serviço mais próximas, né, do governo, trabalham lá na secretaria. Então, são conselhos assim que vão acompanhar também esse regime próprio. Esses conselhos vão acompanhar. E os vereadores que fazem, sim, muitas vezes, sessões. Quantas vezes eu acompanho aqui as sessões e eu escutava o presidente. Iniciava a primeira sessão, passava 10 minutos, iniciava uma segunda, porque também paga hora extra, né, para isso. E falavam os números de umas portarias, e a gente sabia o que eles falavam? Não. Mesmo que soubesse, a gente não tem voz, a gente não tem vez. Por sinal, parabenizo essa Vandilma por esse espaço. Não é a primeira vez que ela traz o tema Previdência. Tivemos, assim, o prazer de, junto com ela, ela nos deu a oportunidade de trazer Nereu Linhares. Inclusive, ele deixou muito claro, de certa forma, ele disse que é ilusão a gente migrar para o regime próprio, uma vez que o artigo 40 da Constituição Federal deixa muito claro que os demais regimes vão se submeter à Constituição Federal. E o que está sendo aprovado é uma emenda, não é isso? Uma emenda constitucional. Então, essas questões eu gostaria que a Audrey Suelen falasse depois, assim, como a gente pode ter essa segurança.
E aos servidores públicos também, vereadores, eu quero só que vocês lembrem, quando forem pensar em até aprovar esse regime, que vocês vão estar decidindo a vida de pessoas que ganham 1, 2, 3 salários mínimos, um pouco diferente do salário dos senhores e senhoras que podem pagar uma previdência privada, que a previdência privada é individual, quem tem dinheiro vai lá no banco e paga, diferente da previdência própria, né, que é do município. Pensem isso, sim, com muita responsabilidade. E um modelo de previdência que tem 5 anos, para mim, ela está nas primeiras semanas de gestação. Porque previdência é algo que a gente tem que se avaliar a longo prazo, né? E temos vários modelos de previdências falidas aqui no nosso país, basta a gente acompanhar pesquisas. Aqui o nosso estado é um belo exemplo disso, um péssimo exemplo disso. E eu gostaria de... como ela fez a colocação, se o prefeito lhe pede para fazer isso, o que você vai fazer? Se ela vai sacar? Se o conselho decide que sim, aquele conselho que a gente já falou da dificuldade da correlação de força, você mesmo disse que existe a dificuldade das pessoas participarem. Existe, porque conselho, ele não tem remuneração para isso. Ele precisa ter um certo preparo. Quem participa de conselho sabe que demanda um tempo de estudo. A gente tem que investir em formação. Porque você está lá diante de um governo que, às vezes, usa um conselho para legitimar, apenas para legitimar o que ele quer fazer. Então, se o conselho aprova, se a Câmara de Vereadores de Macaíba aprova, se está tudo dentro da lei, você provavelmente vai fazer o saque. E é cargo comissionado, gente, não podemos esquecer disso. A gente sabe que a prática de muitos governos é tirar o cargo comissionado que não atende aos seus desejos. Então, infelizmente, é esse. Então, qual é a segurança que a gente pode ter? É o artigo 168 do Código Penal? Os artigos a Constituição não tem nos dado muita segurança. A Justiça brasileira também não. Então, onde é que a gente busca essa segurança? Existe? Ok? Muito obrigado pela oportunidade. E parabéns. Eu não vou lembrar agora o artigo exato, mas existe sim essa vedação ao empréstimo. O recurso previdenciário não pode ser usado para fins além de pagamento de benefícios previdenciários ou da taxa de administração para manutenção da unidade gestora. Então, se existe na legislação previdenciária, existe essa previsão, é muito difícil que o prefeito, o secretário de administração, toda a unidade gestora, todos os conselhos, ninguém tenha conhecimento e tenha voz ativa para falar, vocês estão cometendo um crime, é proibido. Então, em relação aos conselhos, Macaíba, a gente não tem facilidade de chamar os servidores quererem participar, talvez justamente porque tudo está acontecendo muito dentro do esperado lá. Então, tem municípios menores, com sindicatos mais fortes, que a participação é mais disputada. Como eu falei, em São Gonçalo é feita eleição para os servidores. Em Macaíba é feita eleição também no sindicato, é feita eleição dos servidores da Câmara, existe a indicação um servidor indicado pelo ente executivo e um pelo Poder Legislativo, mas que em Macaíba é servidor efetivo. O único servidor comissionado que tem no Conselho Administrativo da gente é a advogada da Procuradoria, que a gente entendeu que seria uma boa representante, já que é uma advogada, e os demais servidores são auxiliares administrativos, professores, técnicos fazendários, têm graduações diferentes. Ela podia trazer um conhecimento a mais para as discussões dentro do Conselho. Mas, tirando uma pessoa do Conselho, todas as outras 11 dos 2 conselhos, e isso titulares, além dos suplentes, 22 ao todo, só ela é servidora comissionada. Todos são servidores efetivos.
feitos por eleição. Lá em Macaíba, uma eleição de forma mais simples. Em São Gonçalo, eleição de forma mais robusta. Se eu não me engano, em Ceará-Mirim também tem esse perfil de fazer eleição para sindicato. O próprio gestor pode ser também eleito para mandatos, né, como eu citei, São Miguel e Tangará. Então, não vejo como teria essa dificuldade também num município como Parnamirim, do porte de Parnamirim, de ter servidores efetivos no Conselho Deliberativo Fiscal. João Lira. Boa noite a todos, em especial a palestrante, parabéns pela exposição, sobretudo a professora Vandilma, pela feliz iniciativa que ela teve e atitude, e consequentemente aos senhores vereadores e às senhoras vereadoras que também estão contribuindo com essa luta, que não é só minha como servidor, mas é de todos aqueles que diretamente ou indiretamente estão ligados a esse problema. Eu vou, palestrante, eu não sou muito de falar, eu vou, já que se trata da questão aqui da criação da Previdência própria, duas coisas me preocupam. Primeiro, quando eu vi o professor ali, Ítalo, questionando, como a minha área é jurídica, primeiro eu estou preocupado com a segurança jurídica. Certo? Quem é que vai garantir? Porque há pouco tempo, é como ele disse, eu presenciei problema de Natal e do Estado. Eles foram lá e tiraram o dinheiro. Eu perguntaria a nobre palestrante quem é que realmente manda no Instituto, quem é que tem poder de decisão. Porque o governador foi, a da minha turma de direito, o governador foi e usou um recurso que não era dele, eram os servidores que recolhiam, ficou por isso. Não vai receber jamais. Bota o que eu estou escrevendo. Escreva o que eu estou dizendo, que jamais esse dinheiro que foi sacado vai ser revertido. Então não é justo funcionalismo recolher beneficiário, recolher, e no final o governador, por entender que o governador e a Previdência está subordinada a ele, porque tem que estar subordinado aí a alguém. Aí faz o uso do dinheiro. Então isso muito me preocupa, certo? Porque eu sou um servidor público municipal com muita honra, e eu não estou pensando no presente, eu estou pensando no futuro. E a tendência, pelo que eu analiso, o momento vivido previdenciário no Brasil, a tendência é que todos nós tenhamos a nossa previdência. E os senhores vereadores? Eu sei que a participação do prefeito vai ser importante, mas temos que criar grupos para se mobilizar e vencer essa luta, esse desafio. Porque o problema, muita gente está preocupada agora não, mas no futuro, sabe o que vai acontecer? Os funcionários da prefeitura não vão ter recursos para pagar a aposentadoria dele. É muito importante os vereadores, porque vocês são os autênticos representantes do povo. Vocês não podem, em momento algum, e eu vou ver quando for terminar isso aqui, não pode, em momento algum, vocês têm que partir para conscientizar o prefeito que a missão do vereador não é só fiscalizar, não, amigo. A missão do vereador é ajudar a sociedade, a começar pelos cidadãos que são funcionários da prefeitura municipal.
E bem colocou ela aqui. Muita gente hoje está se aposentando da prefeitura, está ganhando uma merreca. Me desculpa a expressão. Uma mixaria. Deu para entender? Então, hoje talvez o prefeito, eu posso falar, porque eu me sinto à vontade. Fui criado com Taveira e vou dizer a ele pessoalmente, não vou mandar recado não. Vou dizer a ele que ele tem que se conscientizar, que tem que ser criado. O problema não é agora, no presente, é no futuro. Sabe o que é que vai acontecer, professora Vandilma? É que no futuro o governo vai dizer: tome conta da sua previdência. Aí ninguém planejou, ninguém criou. Aí vai ser um Deus me acuda. Então, eu infelizmente fiquei a lamentar, porque poderia estar aqui os outros vereadores para estudar isso. Vereador, meu amigo, ele é o representante legítimo do povo. Ele tem que fazer alguma coisa para o povo. Deu para entender, professor? Então, isso não é uma brincadeira, isso é uma causa justa. E a gente precisa. Então, para encerrar minhas palavras, eu diria o seguinte: do ponto de vista previdenciário, viu, nobre palestrante, é benéfico, traz benefício para o servidor. Mas do ponto de vista jurídico, ainda deixa a desejar. Porque eu não vejo segurança nenhuma aí. Eu não preciso ser um expert em direito. Mas olha, cria-se a Previdência aqui para Parnamirim. Aí, mano, depois o governo entra em situação difícil, vai usar o recurso que é da Previdência, do funcionalismo municipal. Rapaz, isso não pode, em hipótese alguma, acontecer. Entendeu? Isso é um absurdo. Ora, é por isso que eu estou perguntando a palestrante quem, na realidade, tem o poder de decisão. Porque não adianta conselho, já está provado isso, conselho A, conselho B, e não resolveu nada. Aqui Robson meteu a mão, o termo é esse. Carlos Eduardo, que também é da minha turma de direito, meteu a mão. Então, o que me preocupa é isso. São esses dois aspectos. No mais, para encerrar, eu quero enaltecer a todos aqueles vereadores que estão contribuindo para isso. E o povo amanhã vai ser justo, vai reconhecer na pessoa de cada um de vocês que vocês colaboraram, que vocês ajudaram, que vocês chamaram a responsabilidade do prefeito, certo? Para a criação desse instituto, que é importantíssimo na vida do cidadão, principalmente do servidor, rapaz. A gente tem que pensar no servidor, o mais simples se tem na prefeitura. E amanhã, o que dirá a família, os familiares desses servidores, se ele chegar lá e não ter uma previdência, não ter a garantia da sua subsistência? Então, eu quero encerrar as minhas palavras dizendo que outras vezes eu virei aqui para também, porque eu sou sociedade, eu sou parte interessada, porque sou servidor público, já tenho 42 anos de serviço. E a nobre aqui disse: eu não sei como se aposentar aí na prefeitura. Eu não sei como se aposentar na prefeitura. Não tem nada garantido na prefeitura nossa. Nada. A realidade é essa. Então, Vandilma, mais uma vez, eu enalteço essa sua preocupação, essa sua atitude, essa sua postura em procurar resolver um problema tão crucial e tão essencialmente social, porque nós fazemos parte da sociedade. Agora, se os senhores vereadores, brilhantes vereadores que aqui estão, mulheres e homens, não tomaram a providência hoje, amanhã quem vai pagar a conta são os servidores. Deu para entender?
Então, eu agradeço e desejo felicidades a todos e continue trazendo mais especialistas para fazer agora. Tem que mudar. Aí ela explanou muito bem a explanação dela, mas quem está dizendo sou eu. Do ponto de vista jurídico, estou aqui para discutir qualquer um da área. Não existe nada juridicamente, ou seja, está faltando aí, eu percebi, uma amarração jurídica. Ora, prefeito entra em crise, aí usa o que tem lá que eles aplicaram, porque Instituto de Previdência própria, ele é superável. Lá não tem, ele não é deficitário, não. Pelo contrário. Jaime, que estudou comigo, Jaime Calado, me disse que lá dá lucro. Eles aplicam dinheiro, e tem dinheiro, meu, para conduzir a aposentadoria. Me perdoe, mas, nobre presidente, procure ver esse aspecto jurídico. Porque se o prefeito pode utilizar, então os conselhos, né, não vão ter autonomia para coibir a decisão do prefeito. Muito obrigado. Como eu tinha falado, não vou me lembrar de cabeça. Daqui a pouco eu vou pegar meu celular e procuro, então, para dar essa informação para vocês, já que vocês estão querendo muito. Existe um artigo, e eu acredito que seja na 9717, que é uma lei federal, que veda a utilização desses recursos como empréstimo. Eles só podem ser utilizados para pagamento de benefícios e pagamento da taxa de administração para gestão do Instituto, da unidade gestora do fundo previdenciário. Então, existe a vedação em lei. Está sendo criado também, com o passar do tempo, as coisas vão melhorando. O Ministério da Fazenda está criando uma lei de responsabilidade fiscal para o gestor previdenciário. Também já seria outro mecanismo de fiscalização e de controle. E quem tem autonomia para decidir para onde vai o recurso do Instituto é o presidente do Instituto. É o presidente, o Instituto de Previdência. A Previdência pode ser criada como fundo, sendo subordinado diretamente à Prefeitura, mas pode ser criado, como na maioria das vezes, como é o caso de Macaíba, como uma autarquia da administração indireta. Então, o presidente da autarquia é quem tem o controle sobre os recursos previdenciários, é ele que decide onde vai ser aplicado, o que vai ser feito com o recurso. Então, pelas vias legais, o prefeito não tem autonomia sobre o recurso, ele não tem como movimentar o recurso. Ilegalidades, todo mundo pode fazer. Nós convidamos aqui a professora Mônica Porfírio. Boa noite. Sou funcionária pública, professora da educação infantil, e muito tenho me preocupado, né? Inclusive, a vereadora Vandilma recebeu meu voto em razão, como proposta plausível, possível, a respeito dessa previdência que nós precisamos. O que é que mais me preocupa? Eu tenho professoras, amigas, que estão no processo de readaptação e estão pelo INSS. Elas ficam sem receber o salário, elas recebem toda a punição no momento em que elas mais necessitam. Em razão disso, eu vejo a necessidade desse regime de previdência, não é, próprio para o município, até porque eu fico triste também, porque eu estou aqui no meu terceiro expediente, né? Eu acordo às 5 da manhã para vir dar aula aqui em Passagem de Areia, corro, vou para Nova Parnamirim e vim até aqui para defender algo que eu considero necessário à nossa categoria. Quando eu digo categoria, seria a nós, servidores públicos, seja da área da saúde, da área da educação, seja de qualquer área em que se encontre. Eu fico sem conseguir entender por que o sindicato ele puxa a palavra para ficar contra algo que é importante para todos nós. Eu também fico triste
com relação a alguns conselhos que são formados, tal como a aprovação eu acho que, se eu não me engano, é o Regimento da Educação Infantil, onde coloca um professor para ficar com 15 crianças. Imagina a gente depender do INSS para se aposentar. Eu já estou que não me aguento mais, né, porque é cansativo. Então, nós ficarmos na dependência do INSS, sem saber se realmente vamos receber ou não. Eu acredito que, como foi colocado por um servidor, esse ponto, né, da questão jurídica é importante ser acrescentada, é importante ser apresentada, até para amarrar melhor e nos deixar até um pouco mais seguros. E cabe a nós, servidores públicos, ou aqueles que pretendem e vão vir a ser, participarem e lutarem, certo? Porque isso cabe a cada um de nós. Nós vamos ser os beneficiados a respeito desse assunto. Ok? Obrigada. Só para informar. Só informar o artigo que vocês estavam perguntando. É da Lei 9717, que dispõe sobre as regras de organização e funcionamento dos regimes próprios. Artigo 1º, inciso 3º. As contribuições e recursos vinculados ao Fundo Previdenciário da União, Estados, Distrito Federal e dos municípios e as contribuições de pessoal civil e militar, ativo, inativo e pensionistas somente poderão ser utilizadas para pagamento de benefícios previdenciários dos respectivos regimes, ressalvadas as despesas administrativas estabelecidas no artigo 6º, inciso 8º desta lei, que é da taxa de administração, observados os limites de gastos estabelecidos em parâmetros gerais. A redação dada pela medida provisória 2187/13 de 2001. Então, tem numa lei federal a vedação à utilização do recurso. Valmir Maia. Eu gostaria de dar boa noite aqui a todos e cumprimentar a todos os vereadores no nome que fez a proposição do debate. É assim, o regime próprio, ele, ao meu ponto de vista, eu sou servidor, primeiro eu vou me identificar, eu sou servidor em Rio do Fogo, sou servidor há 11 anos em Rio do Fogo, e aí eu vou pegar ali, fazer uma pequena contestação a respeito do que a amiga ali falou, servidora. É um desastre, viu? Esse regime próprio aí de previdência é um desastre. Vou lhe dizer o porquê. E a Verônica aqui, ela fez uma pergunta muito taxativa. Não tem todos os prefeitos, se quiser meter a mão, mete, até porque que ele vai nomear outra pessoa da confiança dele, você está me entendendo? E assim, nós temos visto aí no Estado como que é a situação do servidor, porque se você se aposentar, você não consegue receber o valor real. E outra, você só vai saber o que é a previdência própria no dia que você for acidentado. Não tem segurança nenhuma. Tentaram levar lá para o município de Rio do Fogo, e os vereadores, eles tomaram a consciência que abandonaram a sessão, porque o prefeito, ele quis impor para os vereadores e eles não abandonaram a sessão, encerraram a sessão no mesmo dia. E assim, eu aconselho aqui os vereadores, eu vou até falar no pejorativo, caiam fora disso, porque isso é um desastre. Com todo respeito à vereadora que propôs, mas é um desastre para o servidor, para ser bem taxativo, bem correto. E assim, eu dou até uma sugestão, para contrapor aqui, e aí eu faço, na vereadora Fativan, aí, ela pode propor aqui para trazer o doutor Nereu,
e aí sim trazer todos os vereadores e convidar o máximo de servidores para ouvir doutor Nereu. Aí vocês vão saber o que é uma previdência própria. Não, mas ele não veio falar, contrapor o que ela está falando aí. Ele veio falar em regime da previdência que não foi própria. Hein? Em relação à PEC, exatamente. Então, assim, eu dou a sugestão que seja feito um requerimento aqui chamando o doutor Nereu, que tenha todos os vereadores na casa e a maioria dos servidores. Aí ele vai esclarecer bem direitinho o que é que significa a previdência própria. Eu falo isso com todo respeito a ela que expôs aí, mas é um desastre para os servidores. Obrigado. Você quer responder? Então. Vou até utilizar a palavra da nossa colega ali que ela falou. Ela é servidora de Natal de Parnamirim e teve um atendimento melhor no regime próprio de Natal. Então, imagine um regime próprio novo que vocês vierem a criar, andando todo direitinho. Acho muito difícil que seja pior do que no INSS. E não entendi o que ele quis falar em relação a acidente de trabalho. O auxílio-doença é assegurado, a aposentadoria por invalidez é assegurada, inclusive com acidente de trabalho com remuneração integral. Eu acredito que no INSS ninguém vai conseguir uma remuneração integral em situação nenhuma. E, assim, é questão de opinião, realmente. Eu acho que o regime próprio é uma recomendação da Constituição, a recomendação constitucional de que sejam criados regimes próprios, que os entes federados tenham regime próprio para os seus servidores. Então, o fato de não ter regime próprio, a gente já está indo contra a Constituição. Em Macaíba, em muitos municípios de outros estados, regimes próprios fortíssimos no Rio Grande do Sul, em Recife, em Fortaleza. A gente, São Gonçalo, é muito bem sucedido. Então, assim, tem realidades aqui ao nosso lado que demonstram que a gerência dos recursos previdenciários, da concessão de benefícios, faz toda a diferença e pode ser, sim, uma possibilidade, uma porta aberta para quem tiver interesse. Suiane. Olá, boa noite. Eu pedi a palavra, só me identificando, meu nome é Suiane, sou advogada atuante na área previdenciária, certo? E eu gostaria de dar uma palavrinha, só porque, assim, o questionamento aqui, pelo menos desde que eu cheguei, desde que começaram as discussões, é muito... Tá difícil que eu estou de costas, né? Mas, enfim, está muito com relação a essa questão da segurança jurídica, como o colega falou. Mas a gente esquece, ou talvez não tenha o conhecimento, né? Talvez muita gente não tenha o conhecimento, de que no próprio governo federal, na instância federal, existe uma coisa chamada DRU, ou DRU, que é a desvinculação de receitas da União, que nada mais é que um mecanismo que permite com que o governo federal use de forma livre. É porque eu estou morrendo de frio, sabe? Aí para ir para aí é mais frio ainda. É mais quente lá. Então, eu já tô tremendo ali. Mas, enfim. Só prosseguindo. Permite com que o governo federal ele possa usar livremente todos os tributos vinculados vinculados ao Fundo de Despesa Federal, certo? Então, o que acontece? 90% desses fundos são justamente advindos da Previdência, ok? Então, até o governo de Dilma, esse percentual ele era de 20%. E agora Temer aumentou para 30%, ok? Então, assim, está se falando, a gente está questionando aqui, porque o governo pode fazer isso, o prefeito pode fazer isso, pode sacar, pode meter a mão. Uma coisa que já acontece com o regime geral. Então, tipo assim... Não vamos tomar banho mais, porque amanhã a gente vai ter que tomar banho de novo, né? Vamos sujar. Então, é um questionamento sem fundamento, no meu entendimento, certo? Não podemos pensar em previdência social só como aposentadoria, porque são diversos segmentos, né? Tem a questão aqui acho que foi você que falou, que já se beneficiou, não foi isso? Com relação ao salário maternidade, salvo engano, não é isso?
Né? A sua licença, que lá foi de 6 meses e no geral foi de 4. Né? Então, é lógico que é uma temática complexa, mas que, no meu entendimento, assim, de quem atua na área e tudo mais, considero uma coisa vantajosa, discordando aqui do que o senhor que falou antes de mim falou, discordo absurdamente, certo? Eu sei que existe o risco, é um risco, mas a lei, e claro, sempre que se puder colocar mais algum empecilho, mais alguma fisgada na lei, né? alguma amarração, para que possa tentar se trazer mais segurança, óbvio que sempre vai ser bem-vindo. Mas, senhores, o problema no Brasil não é lei, é o cumprimento dela, certo? Então, por que acontece? Como a palestrante falou, se fosse assim, pronto, está lá no Código Penal, não mate. Matar, se você matar, está lá uma previsão de 6 anos a 20. E as pessoas morrem todo dia, assassinadas. Certo? Todo dia você sai daqui assaltado. Então, assim, o problema não é a lei, o problema é quem a gente vai votar para estar lá. Certo? Porque sempre há quem consiga descumprir. E tem que ser penalizado, é outra história. Né? Obrigada. Em relação a amarrações na lei, eu não sei se eu já tinha falado aqui, mas não sei se passou batido para vocês. Existem municípios que, na legislação de criação, eles colocaram que o presidente tem que ser servidor eleito. A Justiça do Estado já dá essa garantia. Já teve situações de prefeitos mudarem, agora no começo do ano, achar que podia mudar o presidente da unidade gestora e a Justiça garantia a ele o término do seu mandato. Tem municípios que já colocaram os recursos previdenciários serem descontados diretamente ou em caso de não repasse de parcelamento do fundo de participação do município também, para evitar que não seja repassado. Então, assim, eu também não concordo com o que essa moça falou, que a lei existe, as limitações existem. O que vai fazer diferença realmente são as pessoas que estão dentro desse contexto como um todo. Desde o prefeito, os vereadores, demais secretários, é importantíssimo a participação dos secretários, principalmente secretarias grandes, educação, saúde e administração, obviamente, devido ao RH. A participação dos servidores, como exemplifiquei, em alguns casos em Macaíba, os próprios servidores fiscalizam, a gente já tem um entendimento um pouco diferente do que é melhor para todo mundo no futuro, e a participação, o interesse do servidor de acompanhar o regime próprio. Eu não vejo como saindo desses regramentos pode dar errado, e existem diversos exemplos pelo país. E a última pergunta da noite é do professor Beto. Como é que ele caso? Meu nome é Enéas, bem rápido. Bom, o seguinte, olha, eu estou vendo a preocupação de todos vocês aqui, porque o nosso país tem passado por situações que a gente está vendo aí. Minha gente, é o seguinte, eu não estou preocupado com nada disso, certo? Eu acho o seguinte, que tem que haver uma reforma política, tem que haver uma reforma política, certo? E você vê que do lado de lá, sempre a mordomia sempre existiu, as coisas sempre deu certo. A coisa é quando vem para o lado do menor. E é quem mais apoia, quem mais faz as coisas, é quem mais trabalha. Olha, eu votei, os vereadores, desde o presidente, eu voto. Então, a responsabilidade aí passa a ser de vocês. E eu acho, aqui nessa Câmara, tem gente capaz de ir atrás, correr atrás e lutar por isso. Eu não vou me preocupar com isso, não. Porque está aí, senão eu mesmo poderia assumir um posto desse, a gente tudinho, vamos se juntar, vamos todo mundo ser vereador, ser governo, não. A gente vota para eleger o povo, então vocês aí pensem. É só isso que eu queria dizer a vocês. Boa noite e vamos para frente. Aprova um negócio que a gente também precisa, né? Melhorar de vida, não é isso, né? Eu passo a palavra aqui ao meu caro colega, vereador Paulo Júnior. Gente, boa noite a todos. Vamos dizer assim que eu não sou um especialista nessa parte de previdência, mas escutar tudo isso que foi falado aqui hoje, a previdência nada mais é como mais um assunto que a gente tem discussões onde pessoas são a favor e pessoas são contra. Eu digo que a gente tem que respeitar a opinião de cada um, mas eu vejo
essa questão da previdência privada de uma forma boa para o funcionário público. Agora, de uma forma que a gente precisa fazer a desvinculação da coisa. E quando eu falo a desvinculação, e eu falo até como político mesmo, porque, infelizmente, se criando a questão da Previdência, que é uma boa para o funcionário público, ela pode acontecer o que aconteceu no governo do Estado, e eu vejo hoje essa questão de criar uma Previdência no município como um cidadão que está na linha do trem, e você sabe que o trem vem, você precisa sair do meio. É a questão dessa reforma, tudo isso que está acontecendo. E a gente vê que o sistema político é uma pirâmide, onde em cima está a classe mais beneficiada, e embaixo está o funcionário público, o cidadão, que é a parte que leva o peso maior, é a parte onde é mais sofrida na questão da reforma. E aí a gente vê nesse sentido, dessa forma de que lá vem o trem, que se chama essa reforma que complica a vida de vocês. E ou você sai do meio ou o trem passa por cima de você. Só que logo depois tem uma via, uma BR, que pode passar carro e você pode ser atropelado. Mas eu acho, no meu entender, que é melhor a gente sair de cima do trilho e pagar o preço para ver se a gente pode ser atropelado ou não. E o que é que eu quero dizer com isso? É que se de alguma forma a Previdência é criada, a gente pode entender que amanhã pode acontecer um problema de... Eu vou dar o exemplo de Vandilma. Vandilma chega a ser prefeita da cidade daqui a 3 anos e meio. E aí ela chega a ser prefeita e amanhã ela tenta, de alguma forma, tentar usar esses recursos que vocês pagam. E amanhã... Não, eu estou só dando um exemplo. Mas, infelizmente, a gente não fica à mercê disso, que a verdade é essa, foi o que aconteceu no governo do Estado e que realmente o governador Robson Faria vai sair do mandato e não vai colocar o dinheiro de volta. Só que, infelizmente, acontece isso, mas a gente tem que pagar para ver por quê. Porque tudo que está acontecendo no país, vocês estão sendo prejudicados, o funcionário público. Isso é verdade. Então eu vejo dessa forma, eu vejo essa questão da Previdência com bons olhos, mas de uma forma que se desvincule da questão de mandar através do poder público. Por quê? Vou dar um exemplo. Nós temos o poder executivo, nós temos o poder legislativo. E quando nós fazemos nossas indicações, nossas solicitações, quando nós fiscalizamos, quando nós cobramos do poder executivo, a gente tem que ser atendido. Mas quando a gente faz algum requerimento aqui que mexe com as finanças do município, não é inconstitucional. Por quê? Porque nós não podemos mexer nas finanças onde nós não somos os gestores. Então isso pode acontecer nessa questão da Previdência, que dessa parte jurídica eu não entendo, que se cria Previdência privada, mas que de alguma forma o poder público não venha a tomar, vamos dizer assim, decisões quanto ao que fazer com ele. Porque a gente pode pegar amanhã, infelizmente, um gestor, vamos dizer assim, errado, um gestor que não atente para fazer o lícito e, de alguma forma, usar o recurso que vocês estão pagando do bolso de vocês para amanhã ter um futuro melhor, uma aposentadoria, e usar para alguma coisa que foi feita errada de gestões passadas ou até de erros dele. Então, assim, o meu pensamento é que é louvável, que é viável uma questão da previdência dessa, mas que de alguma forma jurídica, que o poder público ele não venha a interferir na questão das finanças. Muito obrigado. Gente, chegando ao final da nossa plenária, né, eu vou tecer alguns comentários, porque é difícil você participar ativamente e principalmente quando você sonha com isso. Eu não estou aqui fazendo nada mais e nada menos do que o meu papel, de trazer a esta casa o início de um debate que o próprio nome diz. Nós não estamos aqui implantando,
Nós estamos aqui iniciando uma discussão para que possa, no futuro, ser efetivada. E aqui nessa casa não tem nenhuma criança que não possa verificar se realmente isso vai valer a pena ou não. Eu sempre me considerei uma mulher muito corajosa, muito persistente e muito insistente. Características natas, sim, da minha pessoa. Por isso, Flávio, Valmir e Maia, eu jamais vou ouvir as suas palavras no que diz respeito, saiam disso. Porque desastre, eu considero, é um professor passar a sua vida todinha labutando numa sala de aula, com todas as dificuldades que permeiam a educação pública de nosso município, receber, enquanto está na ativa, em média, R$ 3.400 e se aposentar pelo INSS com R$ 2.000. Não dá nem sequer para pagar um tratamento mais caro, se porventura a idade, quando chega, nos leva a uma enfermidade e nós não temos sequer, esperando pelo SUS, dinheiro para sobreviver e sair de uma doença dessa. Considero um desastre, mas desastre mesmo, quando vejo professores, e aqui vou falar da minha classe, quando vejo professores terem os seus direitos negados, quando precisam ir para um INSS e ficam muitas vezes até na lista de espera só para estar lá enquanto vai ter o seu salário reduzido na metade. Nem o município de Parnamirim paga, nem o INSS paga. Como vi, enquanto secretária de Educação, professores na minha sala sendo humilhados, pedindo que a gente pudesse ir na Secretaria de Administração, recolher, tirar, fazer um requerimento para que a sua aposentadoria não saísse ou o seu benefício não saísse. Tudo na nossa vida tem o pós, tem um negativo e tem um positivo. Isso é na Previdência, isso é na nossa vida, em tudo. Então, uma Previdência dessa aqui, vou continuar sim, trazendo o debate, até porque eu estou muito bem orientada, quer seja por minha filha, que é advogada previdenciária, quer seja por doutor Nereu Linhares, a quem quase todos os dias converso com ele no WhatsApp, onde ele disse: Wandilma, promova isso, e vai estar participando de outras assembleias, e aí mais na frente, hoje é uma plenária, a gente vai trazer ao debate através de audiência pública, porque doutor Nereu Linhares, mais do que qualquer, considero ele um excelente especialista na área, me disse, naquele dia em que nós fizemos a audiência do regime, da Previdência, da mudança da PEC, ele me chamou aqui no cantinho e disse assim: Wandilma, o município de Parnamirim e todos os outros, com essa imposição que está sendo feita por essa PEC, vai ter a obrigação de se adequar a fazer, nem que seja uma previdência de complementação. Então, é uma temática que vamos ter pessoas a favor, vamos ter contra. Agora, penso que aqui não se trata de nenhuma imposição. Até porque, quando eu solicitei ao excelentíssimo senhor prefeito que criasse a comissão para estudo, nós não estamos pedindo que ela seja implementada e você tem que fazer a força, não. Os professores, todos os servidores vão ter oportunidade de estar aqui nesta casa, ou quem sabe até nos bairros. E por que não fazer nos bairros de Parnamirim? E por que não juntar a questão do sindicato, que eu já parabenizo aqui a presença da presidente Verônica, de estar aqui fazendo também as suas considerações. Mas eu lembro, Verônica, que geralmente, talvez não seja o caso do sindicato de Parnamirim,
mas é muito palpável que os sindicatos, de uma forma geral, lutam muito pela categoria quando está na ativa. E muitas vezes nós deixamos adormecidos aqueles servidores que tanto contribuíram com o desenvolvimento de nossa cidade, do nosso país. E é preciso que a gente tenha esse olhar, como diz a vereadora Nilda, né, do cuidado com o outro. Será que nós aqui pensamos de ter uma velhice feliz, uma miséria que é pago, principalmente a um professor quando se aposenta? Será que nós estamos aqui apenas brincando de fazer de conta, de cumprir com um desejo ou não? Nós ainda nem sabemos a opinião do nosso prefeito. Será ele a favor? Será ele contra? Aqui está apenas, considero esta casa aí, a casa de debate, quer seja de qualquer assunto que seja de interesse popular. E eu estou aqui cumprindo um desejo de uma categoria que nos 4 cantos desta cidade clamou o ano passado: precisamos de uma previdência própria. E eu assumi um compromisso com essa categoria, e é exatamente por ela que eu estou, neste momento, levantando esta bandeira. Podemos até nem conseguir. Quem sabe lá na frente, todos os especialistas chegam aqui e dizem: não é bom essa previdência. Eu sou a primeira a concordar e dizer: estou retirando, já que não é bom. Mas a minha bola de cristal, ela nunca falha. A minha bola de cristal diz que eu devo seguir em frente, que eu devo realmente continuar com esta luta, porque a partir dessa premissa de propor esse regime próprio de previdência, pensando exatamente naqueles servidores que não tenham os seus salários reduzidos, que não tenham os seus vencimentos anulados. Porque vocês, hoje, semana passada eu recebi uma professora do Augusto Nunes no meu gabinete, e ela estava preocupadíssima, porque ela ganha no município hoje R$ 3.480. E foi fazer os cálculos e pediu aposentadoria, e ela ficou com R$ 2.000. Ela foi solicitar da Previdência que não queria mais se aposentar, porque essa é uma realidade, Verônica. Os professores do nosso município não querem se aposentar, porque não tem uma garantia constitucional do que vai receber. Então, assim, nas palavras de Audrey, a quem eu quero agradecer calorosamente essa sua vinda, ao prefeito Fernando, leve meus agradecimentos. A primeira intenção foi essa, era fazer com que um município que já dispõe, já trabalha, já desconta, não vejo... Paulo Júnior colocou aqui há pouco tempo, vereador, que a lei orgânica é muito clara, nós não podemos propor nenhum tipo de lei que ocasione ou que traga despesas ao município. Não vejo que uma previdência própria vá trazer despesa para o município, porque quem está contribuindo são os segurados. Vi em uma das suas respostas, Audrey, que você disse que neste conselho em especial, são conselhos formados pelos segurados, são eles que fiscalizam. Mas é claro que, como tudo na nossa vida, nós temos os pós e os contras. Esta temática, ela vai continuar, esta temática, ela deve existir, porque hoje, eu estou, desde a semana passada que eu estou visitando as escolas, e por onde eu chego, não vi ainda nenhum professor que diga assim: e a nossa previdência, Vandilma, quando vai iniciar o debate? Passei até fazendo o convite. Então, assim, parabenizo e já agradeço a todos vocês que vieram a esta casa para o debate, que vieram a esta casa exatamente para essa discussão calorosa. Nós precisamos aqui estarmos juntos, servidores, sindicato, vereadores, e trazer a discussão.
Por quê? Porque ela é importante. É importante que a gente chegue a um consenso, porque se hoje tivesse um plebiscito junto aos servidores desta cidade, em todas as secretarias de onde são efetivos, aonde existe, eu diria a vocês que 80% ou 90% dos servidores clamam por uma previdência própria. Eu vou passar a Audrey para suas considerações finais. Só uma questão, só ratificando as palavras de Vossa Excelência, quando falou essa questão que eu falei sobre que nós do Poder Legislativo não podemos fazer alguma indicação nas questões de mexer com os gastos do Poder Executivo. Não foi na questão de que a gente não crie gastos para o Poder Executivo, foi na questão de que, como nós do Poder Legislativo não podemos fazer algum requerimento junto ao Poder Executivo, já que nós não somos gestores, eu pediria que nessa questão da Previdência existisse algum meio jurídico de que o poder, tanto legislativo como executivo, que é o principal, não pudesse fazer nenhuma, vamos dizer assim, nenhuma indicação, nenhum requerimento, nenhuma posição na questão das finanças da Previdência, já que aquilo é Isso. Só complementando o que o vereador falou, eu acredito assim, Parnamirim é uma cidade grande, de um porte grande, em comparação aos demais municípios de interior. Eu acho que vocês têm total condição de ter bons profissionais nessa cidade, principalmente advogados, tanto aqui na Câmara quanto na Prefeitura, e o próprio sindicato, acredito que tenham bons profissionais na área de advocacia do direito. Então, vocês podem fazer... A lei é de criação, indicação do Executivo, aprovada pela legislação, mas é uma lei criada por vocês, pelo município. Tem regras básicas de não pode divergir as regras de benefícios, mas tem questionamentos, tem posições que vocês podem colocar dentro da legislação de vocês. Como eu já falei, a retenção direto do FPM e qualquer outra, os advogados vão poder orientar e assessorar vocês muito melhor nisso, de colocar tudo que for do interesse de vocês dentro da legislação para desvincular essa possibilidade tão comentada aqui nessa noite. Queria agradecer a vereadora pelo convite, fico muito honrada. Macaíba, graças a Deus, tem sido referência no Estado e fora do Estado em relação ao Ministério. A gente tem uma saúde muito boa lá, de concessão e financeira. Queria deixar abertas as portas de Macaíba Prev para vocês, qualquer pessoa, qualquer um dos vereadores, ou do sindicato, ou servidores, munícipes de Parnamirim, que queiram ir conhecer o Macaíba Prev, conversar comigo, com o diretor de benefício, o diretor financeiro, fiquem à vontade. O Macaíba Prev funciona numa casinha do lado da prefeitura, na subida do estacionamento dos funcionários, lá em cima, na praça principal, não tem errada. A gente está lá de 8 ao meio-dia, de 1 às 5, todos os dias. Fiquem completamente à vontade para visitar a nossa cidade, é muito perto de vocês. Quiser conversar, tirar qualquer dúvida. Tem o site da gente também, que a gente colocou no ar recentemente. E se quiserem fazer questionamento por lá, mandar um e-mail perguntando qualquer coisa, fiquem totalmente à vontade. Espero ter ajudado de alguma forma vocês. Como eu falei, apesar de eu ter especialidade em regime próprio, eu não sou uma consultoria, uma assessoria que vem vender o regime próprio para vocês. Eu vim trazer a minha realidade, que graças deixando bem claro que Macaíba, o regime próprio de Macaíba, não foi criado com o doutor Fernando, foi criado com outra prefeita. É o segundo prefeito que está passando por essa gestão, por essa criação do regime próprio. Então, a gente já pegou 2 prefeitos diferentes e, graças a Deus, as coisas vêm acontecendo dentro da normalidade, dentro do esperado, dentro do que o ordenamento jurídico prevê, e temos a saúde financeira e beneficiária em dia. Agradeço muito. Boa noite a todos. Gente, eu vou agradecer mais uma vez, a vocês. Eu
Me sinto muito contemplada com essa discussão nesta noite, até porque a intenção realmente aqui é, mais uma vez, fazer com que os servidores parnamirinenses, na sua aposentadoria, tenham direito à sua paridade de salário, de forma que ele receba atualmente a mesma coisa que receba ao se aposentar. Eu penso que um verbo bastante esquecido hoje é o verbo verear, viu, vereador Ítalo? A palavra vereador vem de verea, originária do grego antigo, que significa vereda, caminho, e a nossa missão nessa noite foi abrir novos caminhos para que os servidores desta municipalidade se integram. Se essa comissão vai ser formada ou não, a gente forma uma também aqui na Câmara, com a participação de vocês, para que possamos estudar juntos o que é melhor para Parnamirim. Então, eu diria que o verbo verear hoje se encontra bastante esquecido, e que nós possamos, nesta noite, abrir novos caminhos, novos horizontes, até porque sonhos que vivem refrescam a vida, estimula a força ativa a viver cada vez mais. Gente, o povo não sabe o poder que tem. Muito obrigada.